Nessa história, nosso personagem principal foi expulso do grupo do herói. Agora ele está em uma masmorra sozinho, onde ele elimina dois monstros pequenos com um único corte, e depois diz a si mesmo que talvez ele ainda consiga ganhar grana trabalhando como um espadachim. Quando ele diz isso, vemos muitas pedras mágicas de monstros eliminados atrás dele. De repente, alguns goblins aparecem e ele decide testar suas magias de suporte. Ele aprimora seus atributos físicos e fortalece os seus equipamentos. Felizmente, um usuário de magia de suporte pode usar magia em si mesmo, não sendo limitado a somente aumentar os atributos do grupo. Graças a esse aumento de poder, ele consegue derrotar facilmente aquele grupo de goblins. Logo em seguida, outro grupo de goblins aparece e ele os derrota rapidamente, pois o limite da sua magia de suporte é de 3 minutos. Mais goblins aparecem, mas isso não é problema, pois ele só precisa se lembrar de ativar novamente a sua magia de suporte de 3 em 3 minutos. Por isso, aqueles que usam magia de suporte não costumam lutar na linha de frente, mas ele acabou de ser expulso do grupo. Então, para sobreviver, ele precisa eliminar o máximo de monstros que conseguir hoje. Em um flashback, descobrimos que o nome dele é Orun, mas ele foi expulso pelo seu amigo de infância e líder atual do grupo, chamado Oliver. E para todos do grupo, o motivo era óbvio. O Orun é fraco demais e estava atrasando o progresso do grupo. O Orun nos conta que o grupo que ele e seu amigo Oliver formaram há 8 anos alcançou o Rank S em poucos anos. Eles foram os primeiros ao chegar no andar 94 do Grande Labirinto do Sul. Sem desistir, o Orun tenta dizer que o grupo inteiro é fraco e que eles precisam evoluir juntos, mas o Oliver está decidido. No mês passado, ele viu como um encantador de um grupo de Rank S pode ser incrível. O Orun, se comparado àquele encantador, não passa de um fraco. Ele tenta lembrar os seus companheiros que ele é da classe espadachim, e ele só aprendeu magia de suporte para ajudar mais o grupo, mas todos dizem que ele é muito ruim com uma espada, e pior ainda como um encantador. O Oliver afirma que eles já encontraram um novo encantador, e sem alternativas, o Orun decide ir embora. Mas antes de partir, ele ouve essa garota nojenta dizendo que ele pode fazer um pouco de tudo, mas todas as habilidades dele estão limitadas apenas ao Rank A. Assim, o nosso flashback acaba e Orun fica desanimado só de se lembrar disso. Agora o objetivo dele é aprimorar a sua forma de lutar usando suas magias de aprimoramento para deixar a sua espada mais forte, para que no futuro ele possa desafiar masmorras de Rank S sem a ajuda de um grupo. Seguindo em frente, ele se registra no cristal de teleporte e agora ele pode avançar diretamente para o 7º piso da masmorra. E quando ele estava se preparando para ir embora, ele ouve um grupo de pessoas se aproximando. Ele se afasta para dar espaço a eles, mas ele descobre que aqueles homens deixaram para trás uma garotinha contra vários orcs. Ele ouve o discurso do líder, falando para todos que aquela garota se uniu ao grupo deles, e ele, como líder, priorizou a vida deles. Ouvir isso deixa o Orun com muita raiva. Se ele pudesse, ele dava esse líder porco para os orcs comerem. Ele se irrita e pergunta aos porcos aonde foi que eles abandonaram a garota. Um dos homens não gosta de ser chamado de porco e tenta agredir o Orun, mas ele acaba apanhando igual uns mendigos que tentaram impedir algumas moedas. Ele força os porcos a falarem onde eles abandonaram a garota. Então vemos a pobre garotinha sozinha contra os monstros. Ela usa sua magia para se proteger, mas ela sabe que não pode aguentar por muito tempo. Desesperada, ela pede por ajuda e rapidamente o Orun aparece. Normalmente o roteirista deixaria ela sofrer um pouco para ficar mais traumatizada e criar um afeto especial pelo seu salvador, mas pelo menos aqui não deixaram a garota sofrer tanto. O Orun avança cheio de raiva e desconta tudo de ruim que ele estava sentindo nesses orcs. A garota percebe que ele está usando encantamentos em si mesmo e começa a se perguntar se ele é um espadachim ou se ele é um encantador. Os orcs na frente do Orun são muitos, e eles parecem ser irmãos gêmeos, o que dá ainda mais XP para quem os elimina. O Orun aumenta o poder de corte da sua arma e avança fatiando o primeiro orc do grupo. A garota fica chocada, pois ela nunca viu ninguém lutar assim antes. O Orun então se prepara e picota muitos orcs de uma vez só, pois a partir de agora ele vai lidar com tudo sozinho. Em menos de 3 minutos, ele limpa o grupo de orcs e pergunta se a garota está bem. Ela fica feliz por estar viva, mas o medo que ela sentiu a faz chorar como uma criança. Depois de tudo, o Orun a deixa em segurança do lado de fora da masmorra e dá de ombros para ir embora, mas a garota o agradece e se apresenta como Sofia. O Orun então age com educação, se apresentando, e a garota, envergonhada, o convida para o jantar. Ela promete pagar tudo e diz que essa é a sua forma de agradecê-lo por ter salvo a vida dela. Ele diz que não precisa, mas ela faz uma cara de coitadinha, o que deixa o Orun sem escolhas a não ser aceitar.
Um tempo depois, eles chegam até o restaurante que a Sofia diz ser barato e ter uma comida muito boa. Ele repara que esse é um dos restaurantes dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, que no caso é um dos maiores e mais importantes clãs do reino. Ao entrar no restaurante, a Sofia encontra a irmã dela e Orun fica encantado com o tamanho dos balões infláveis dela, mas a garota olha para ele e pergunta quem ele é. Ela, na defensiva, afirma que sua irmã é nova demais para ter um namorado, mas quando repara bem, a Selma reconhece o Orun e ele a reconhece de volta, pois só ela tem balões infláveis desse tamanho. A Sofia pergunta se ele conhece a Selma, e ele diz que sim. Afinal de contas, ela é encantadora reconhecida em todo o reino, que ajudou todos os grupos a se tornarem mais fortes, com a sua ideia de que os grupos devem ser divididos com pessoas de classes e funções diferentes. Nem mesmo o grupo do herói escapou dessas táticas, e ele teve que se tornar um encantador para ajudar o seu grupo. Não só isso, mas foi ela quem chamou a atenção do grupo dele e fez com que eles quisessem um encantador melhor. A Selma, ainda irritada, afirma que o Orun está indo atrás da irmãzinha dela de 14 anos de idade. Rapidamente, o Orun afirma que iria jantar com ela, mas as intenções dele são puras. E a Selma não acredita nisso, já que sua irmã é muito fofa. Mas então, a Sofia diz que o Orun é o salvador dela. A Selma fica triste por sua irmã ter desobedecido às ordens dela e ter ido sozinha explorar uma masmorra. Mas, como ela não parece ter se ferido, ela vai deixar isso passar. A Selma então agradece ao Orun por ter salvo sua irmã e pede desculpa pela grosseria de antes. Agora, sentados na mesa, a Sofia pergunta se eles já se conheciam antes, e Orun diz que no mês passado eles fizeram um ataque em conjunto, e eles acabaram ficando posicionados no mesmo lugar, já que ambos são encantadores. A Sofia comenta que a Selma parece conhecer bastante o Orun, então ela diz que ele é membro do grupo do herói. E a Sofia fica chocada com isso e tenta agir como uma dama perto do Orun, mas ele a acalma e diz que não faz mais parte do grupo do herói. A Selma fica surpresa com o fato de alguém tão habilidoso como o Orun ter sido expulso, mas ela vê uma oportunidade nisso. Ela pergunta se ele está livre no momento, e ele diz que basicamente sim. O Orun, acreditando que ela iria convidá-lo para o grupo Coelho de Prata, já recusa antecipadamente, mas a Selma diz que só precisa que ele participe de uma expedição de ensino. Ela diz que alguns veteranos de rank A ou acima vão comandar os novos recrutas, e nessa expedição eles vão passar 3 dias descendo até o andar 50 do Grande Labirinto do Sul. O Orun diz que esse cronograma é basicamente absurdo, pois até os melhores novatos levariam 6 meses a 1 ano para chegar até o andar 50. A Selma concorda que é absurdo, mas diz que não é impossível. Ela diz que pretende cortar caminho e chegar ao andar 50 o mais rápido possível. Orun ainda acha isso estranho. Então ele chega à conclusão de que o objetivo dessa missão é peneirar os bons aventureiros e se livrar dos inúteis. Ela fica chocada pelo Orun ter descoberto tudo tão rapidamente. O Orun diz que essa parece ser uma missão muito importante para os Coelhos de Prata e pergunta se está tudo bem alguém de fora se envolver nisso. Em resposta, Selma pega a mão dele e a aproxima do peito dela, fazendo o Orun quase chegar no céu ali mesmo. Ela para antes e diz que já viu o trabalho dele de perto e confia no que ele pode fazer. O Orun, no fundo, fica feliz, pois além de quase ter encostado nas nuvens, ele também ganhou a confiança de alguém importante. Ele foi expulso do seu grupo por ser fraco demais, e agora ele está prestes a aceitar uma missão como encantador. Ele não sabe se será feliz com essa decisão. Então ele decide recuar. Ele afirma para Selma que tem outros planos e que não pode ajudá-la. A Sofia então entra em ação usando seu charme para tentar fazer o Orun aceitar, e o coração dele chega a tremer, mas ele diz que precisa de um tempo para pensar. Além disso, ele afirma que mudou sua profissão para espadachim, e isso deixa Selma chocada, já que ele era um encantador muito habilidoso. Mesmo assim, ela não desiste de tê-lo nessa missão e diz que vai esperar a resposta dele, mas no fundo, ela sabe que durante um momento de perigo, o Orun vai acabar voltando a trabalhar como encantador. Ela diz que se ele for participar, ele deverá ir até o QG dos Coelhos de Prata amanhã de manhã. Depois disso, o Orun vai até o avô dele. Ele se desculpa com o idoso, dizendo que ele não é mais membro do grupo do herói. Por isso, ele não vai mais conseguir fazer propaganda para as coisas que ele vende. Afinal de contas, sem ser membro do grupo do herói, ninguém vai escutar o que ele tem a dizer. Seu avô, mesmo assim, o agradece por tudo e diz que tem orgulho dele. Para o idoso, não importa se ele é ou não é membro do grupo do herói. O que importa é que ele tem um bom coração. E isso é algo completamente diferente dos meus 2 avós. Um morreu antes de eu nascer e o outro é caminhoneiro. Tá vivo até hoje, mas eu nunca vi ele. O avô do Orun segue me incentivando durante a noite toda. E no dia seguinte, logo pela manhã, o Orun aparece no QG. A Selma percebe que ele está com uma cara ótima e ele diz que está se sentindo bem melhor, tudo graças ao fofo do seu avô. Ao entrar na mansão, o líder dos Coelhos de Prata, chamado Vincent, o recebe pessoalmente e comenta que já ouviu falar bastante sobre ele. O Vincent pede para que o Orun não fique tão tenso, dizendo que ele soube que ele deixou o grupo do herói e que não há necessidade de se preocupar
preocupar com o que os outros pensam. O Orun concorda e aproveita para pedir mais detalhes sobre a expedição de treinamento. A Selma então explica que, como já havia mencionado antes, o plano é conduzir os participantes do primeiro andar até o andar 51. No primeiro dia, o objetivo é alcançar o andar 21, no segundo, o andar 36, e no terceiro dia, finalmente eles devem chegar ao andar 51. Nesse momento, somos levados a um flashback, onde a Selma informa o Vincent de que o Orun havia sido expulso do grupo do herói. O Vincent entende imediatamente que aquele grupo perdeu um recurso extremamente valioso e que sem o Orun, aquele grupo jamais terá a mesma força de antes, e a Selma concorda com isso. Ela explica que a magia de suporte do Orun levou aquele grupo a um nível que eles jamais alcançariam sozinhos, e embora sua magia de suporte seja considerado abaixo da média em termos de potência, quando se trata de velocidade, ninguém se compara a ele, sendo 3 ou até 4 vezes mais rápido do que qualquer outro encantador. Além disso, o Orun domina vários feitiços originais. Ele possui uma grande capacidade de análise e consegue antecipar situações utilizando suas magias no momento exato. Ele reúne todas as qualidades essenciais que um encantador precisa ter. E agora que ele não faz mais parte do grupo do herói, a Selma acredita que os coelhos de prata têm mais chances de voltar ao topo. Às vezes, até para ela é difícil de acreditar que alguém tão importante quanto Orun tenha sido descartado, mas a realidade é que os encantadores raramente são valorizados. Mesmo a Selma, que consegue atrair bastante atenção do público, é constantemente superestimada, enquanto pessoas verdadeiramente fortes como Orun passam despercebidas por não chamarem atenção visualmente. Voltando ao presente, o Orun descobre que 10 grupos de novatos participarão da expedição, junto com os 5 líderes, incluindo ele e a Selma. Apesar de tudo parecer muito bem organizado, o Orun não entende por que apenas 5 líderes foram escolhidos, já que o normal seria reduzir os riscos, levando vários grupos de rank A. A Selma responde que, embora o objetivo seja levar os novatos até o andar 51, enfrentar dificuldades reais é essencial para que eles cresçam, e que não existe oportunidade melhor do que essa. Ainda assim, o Orun percebe que essa é apenas a explicação oficial. Ele sente que existe outro motivo por trás dessa decisão, algo que provavelmente não será revelado a alguém de fora como ele. Decidido a não se envolver mais nisso, o Orun aceita colaborar com a expedição. O Vincent o agradece e entrega 2 moedas de ouro adiantadas, avisando que as outras 10 serão pagas após o sucesso da missão. O Orun pergunta se aquilo é realmente necessário, pois para ele, aquela quantia já seria o suficiente para viver tranquilamente por um ano inteiro. A Selma então explica que eles fazem isso porque o valorizam muito e esperam contar com ele a partir daquele momento. E determinado, o Orun promete dar o seu máximo. No dia seguinte, a expedição finalmente começa, e do lado de fora da masmorra, o Orun observa os grupos de novatos reunidos. Pouco depois, a Sofia e a Selma se encontram com ele. O Orun percebe que a Sofia está usando um novo traje e comenta que ficou muito bonito. Ela corre imediatamente e agradece. A Selma, por outro lado, grita com ciúmes. Ela pergunta se o Orun já está muito acostumado a flertar com as mulheres, e ele responde que não tem namorada nem nada do tipo. Ele apenas conviveu com várias garotas no grupo do herói e acabou se acostumando a falar normalmente com mulheres. A Selma entende e comenta que naquela época todos viviam juntos na mesma mansão. A Sofia então pergunta onde o Orun está morando agora, e ele diz que está hospedado em uma estalagem, embora ele pretenda procurar uma casa em breve. Desconfiada, a Selma pergunta por que a irmã dela quer saber disso. Ela pergunta à sua pequena irmã se ela está planejando ir visitá-lo, e em resposta, a Sofia pede para a Selma parar de agir como uma idiota. Tentando se recompor, a Selma então pergunta ao Orun por que ele está tão afastado dos novatos. O Orun responde que ele está afastado porque ele é um estranho, e se ele se aproximar demais, talvez os novatos acabem ficando ainda mais nervosos. A Selma concorda com ele e pede que ele ajude a deixar os novatos um pouco mais relaxados. Ela manda a Sofia se juntar aos demais, enquanto ela e o Orun seguem para conversar com os líderes da expedição. Nesse momento, a Selma comenta que o Orun é alguém extremamente importante, e ele pede para que ela não exagere tanto quando fala dele. Em seguida, a Selma faz as apresentações entre os líderes, e assim conhecemos o Bernard e esses 2 manos aí que eu já me esqueci o nome. O Orun ficará responsável pelo papel de atacante, enquanto a Selma atuará como suporte. Em outras palavras, o grupo possui uma formação bastante equilibrada. Isso faz o Orun perguntar se eles teriam procurado um outro atacante caso ele tivesse recusado a participar da expedição. Todos mantêm um silêncio, e o Orun se sente incomodado com algo. Ele percebe que é algo que eles não estão contando para ele. A Selma percebe que ele está pensativo, e então ela se lembra do que o Vincent lhe disse. Inicialmente, o Vincent não pretendia aceitar o Orun, pois o grupo iria acabar ficando com 2 suportes, mas agora o Orun decidiu se tornar um atacante. A Selma sente que não avançou nada desde o ano passado, e que se eles continuarem estagnados, eles jamais vão conseguir recuperar o que perderam. Por isso ela está colocando grandes expectativas em cima do Orun, mas o medo dela é que ele não consiga desempenhar o seu papel corretamente como espadachim. Depois disso, os novatos começam a se reunir e se apresentar entre si para tentar aliviar a tensão. A Selma
Selma então tem a ideia ousada de apresentar o Orun para todos, como um explorador que já alcançou o andar 94 do Grande Labirinto, um piso que nem mesmo os Coelhos de Prata conseguiram chegar. Imediatamente os novatos começam a murmurar entre si. A Selma continua dizendo que o Orun não é ninguém menos que um ex-membro do grupo do herói. Ele é alguém que conhece muito mais o Grande Labirinto do que todos eles, e os novatos ficam completamente surpresos ao descobrir quem ele é. Com essa apresentação, a Selma consegue elevar significativamente a moral de todos. Ela então pede que eles se preparem, pois em breve todos partirão para a expedição. Incomodado, Orun pergunta por que diabos ela fez aquilo, e a Selma responde tranquilamente que fez tudo aquilo para ajudar a relaxar os novatos. O Orun entende o motivo, mas espera que o uso da fama ligada ao grupo do herói não acabe lhe trazendo problemas. A Selma então avisa que Orun ficará responsável pelo grupo 10, considerado o mais promissor entre os novatos. Com ele liderando, ela acredita que o grupo conseguirá extrair o máximo do trabalho em equipe e alcançar facilmente os andares intermediários. Mesmo assim, o Orun pergunta se é realmente uma boa ideia colocar um grupo tão promissor sob a liderança de um estranho. Pouco tempo depois, o Orun se apresenta ao grupo 10, onde a Sofia também está. Ele percebe que no fim das contas, a Selma o colocou ali para servir como uma espécie de retaguarda para sua irmã. O Orun pergunta se está faltando algum membro no grupo, mas os jovens respondem que já estão todos presentes. Ainda assim, ele sente que é algo estranho, pois é extremamente perigoso um grupo estar desbalanceado, especialmente quando se trata de novatos. A garota loira explica que o grupo é composto por apenas 3 pessoas, já que os outros não conseguiram acompanhar o ritmo deles. Ele então pede para que todos se apresentam, e o primeiro a se apresentar é o garoto loiro. Seu nome é Logan. Ele é o líder do grupo 10, um jovem carismático que, segundo Orun, um dia pode até superar a Selma. A segunda a se apresentar é a Caroline. Ela é a defensora do grupo. O Orun estranha o fato dela não estar usando nenhuma armadura e pergunta o motivo. E a Caroline responde que é porque uma defensora não precisa de nenhuma armadura, nem de escudo. O Orun entende imediatamente que ela é uma defensora que pretende se esquivar ao invés de bloquear. No entanto, para lutar dessa forma, é necessário possuir uma grande velocidade e muita experiência. Ele pergunta se alguém do clã já se opôs a isso, e o Logan responde que sim, mas que a Caroline simplesmente ignorou as críticas. A própria Caroline complementa dizendo que não liga para a opinião dos outros. Nesse momento, o Orun percebe que ficou responsável justamente pelo grupo mais problemático de todos. Por fim, a Sofia se apresenta como a atacante da retaguarda, e por ser a única integrante realmente normal do grupo, isso acaba tranquilizando o Orun, mesmo sabendo que a missão será bastante difícil. A missão finalmente começa, e enquanto avançam, a Caroline pergunta por que alguém que fazia parte do grupo do herói está participando daquela exploração. Afinal de contas, até o que ela sabe, os clãs costumam ser rivais. Ela então comenta que ouviu a Selma apresentá-lo como um ex-membro do grupo, o que significa que ele foi expulso. Curiosa, a Caroline pergunta por que ele aceitaria algo assim, dizendo que parece um desperdício ele ser expulso. O Orun suspira, reclamando internamente por ter que lidar com uma garota tão fofoqueira. Ao mesmo tempo que ela é honesta, ela também é extremamente intensa. A Caroline continua insistindo, e o Orun responde que aquilo não foi exatamente a escolha dele. Ela o chama de cara bem problemático e comenta que a Sofia já havia dito que alguém incrível se juntaria à expedição, e pelo visto, ela estava certa. O Orun pergunta a Sofia se era dele que ela estava falando, e um pouco envergonhada, a Sofia responde que sim, explicando que foi o Orun quem salvou sua vida alguns dias atrás, e que ele é uma pessoa realmente impressionante. Diante disso, a Caroline afirma que se for assim, então não há com o que se preocupar, e segue em frente. O Orun percebe que enquanto caminha, a Caroline continua conversando com a Sofia para acalmá-la, mostrando que talvez ela seja mais atenciosa do que aparenta. Nesse momento, um grupo de lobos surge logo atrás deles e avança rapidamente para atacar. O Orun ativa uma armadilha, eliminando os monstros com extrema facilidade. Graças a essas armadilhas, eles conseguem lidar com os inimigos pela retaguarda sem perder tempo. Afinal, o grupo tem limite de tempo e não pode se dar ao luxo de se atrasar com batalhas desnecessárias. Eles continuam avançando até alcançar o andar 10. Com base no que o Orun observou das lutas dos novatos até ali, fica claro que não haverá grandes problemas, tornando até desnecessária uma exploração mais cuidadosa naquele ponto. A Caroline possui uma velocidade digna de uma defensora especializada em esquiva, mas apresenta dois grandes problemas. O primeiro é que ela ataca assim que vê um monstro. Como defensora, o correto é que ela avance, mas a forma como ela faz isso acaba sendo arriscada. O segundo problema são suas armas, que são duas adagas. Elas combinam com sua velocidade e estilo, mas aquele grupo claramente precisa de mais poder destrutivo. No início, o Orun pensou que o Logan era apenas um jovem arrogante, mas acabou reconhecendo que ele possui bastante talento. Ainda assim, o Logan carece de comando adequado, algo essencial quando se trabalha como um encantador. Já a Sofia não está no mesmo nível dos outros, mas definitivamente é mais forte do que uma novata comum. Ela tende a melhorar à medida que ganha confiança com seus companheiros nas masmorras. Além disso, ela não apresenta as fraquezas típicas de iniciantes. Algum tempo depois, ao chegarem ao andar do chefe 20, os novatos derrotam o chefe com facilidade. A Selma então avisa os novatos que ao alcançarem ao andar 21, todos devem
devem realizar o registro no andar, e assim termina a expedição daquele dia. Após o registro, o grupo deixa a masmorra, e Orun comenta com a Selma que o grupo 10 é realmente promissor, mas que eles quase não trabalham em equipe. Ele destaca que a Caroline, em especial, o preocupa bastante. A Selma sorri e responde que ainda assim, aquilo já é uma grande melhora. Preocupado, Orun pergunta como a Caroline era antes disso, e a Selma diz que era bem pior. Assim, eles se despedem, e no dia seguinte, ao lerem as notícias, todos ficam horrorizados ao ver que a troca do encantador do grupo do herói foi tornada pública. Agora todos sabem oficialmente sobre a expulsão do Orun. Ele já esperava que isso acontecesse, mas ele queria que a notícia pelo menos tivesse sido divulgada somente após o fim da expedição de treinamento. O Orun espera que os novatos não leiam o artigo, pois se alguém o fizer, a opinião sobre ele pode mudar drasticamente. Decidido a não se prender a isso, o Orun segue para o ponto de encontro. No caminho, de repente, uma garota chamada Luna aparece. Isso faz lembrar que no grupo do herói, conforme os outros membros foram se tornando frios com ele, a Luna foi a única que sempre o tratou da mesma forma. No dia de sua expulsão, ela estava em sua cidade natal, e o Orun acredita que se ela estivesse presente, talvez tudo tivesse terminado de forma diferente. A Luna pergunta se ele está bem e se algo aconteceu. Em seguida, ela vai direto ao ponto e pergunta se o Orun aceitaria voltar para o grupo. A Luna explica que o motivo é simples: eles precisam da força do Orun. Ele já imaginava que ouviria algo assim, afinal ela sempre teve uma alta consideração por ele. Mesmo assim, o Orun pergunta se ela está falando em nome de todo o grupo, pois depois de ter visto a matéria publicada naquele dia, ele duvida muito que essa seja a vontade de todos. A Luna se surpreende, dizendo que nem sequer sabia da existência daquela notícia. Ela deixa claro que está falando apenas por si mesma, mas garante que se o Orun aceitar acompanhá-la, ela vai fazer tudo o que é possível para convencer o restante do grupo. O Orun fica surpreso ao perceber que a Luna realmente quer que ele volte. No entanto, ele responde que já é tarde demais. Depois que aquela matéria foi publicada, ele não pode mais retornar, e além disso, ele próprio já não deseja voltar. A Luna pede desculpas, dizendo que não tinha visto o jornal naquele dia, mas o lembra da promessa que eles fizeram no passado, de conquistar o grande labirinto juntos. E com a voz carregada de emoção, o Orun finalmente diz tudo o que estava guardando no peito. Ele responde que a promessa foi feita entre ele, a Luna e o Oliver, mas foi o próprio Oliver quem o expulsou do grupo. Aquela promessa, portanto, jamais será cumprida. Após se desculpar com a Luna, o Orun se despede e vai embora. Mesmo assim, ele admite em pensamentos que também desejava que os três tivessem permanecido juntos. A Luna reclama de sua partida, mas o Orun sabe que não existe mais um lugar para onde ele possa voltar, pois no dia que ele foi expulso, tudo chegou ao fim.